Salve, salve pessoal, professor Marcílio Peixoto aqui na área, mais uma vez com vocês para a gente falar sobre metabolismo de carboidratos. Especificamente nós estamos falando da via glicolítica, ou seja, da via de metabolização da glicose, o principal, entre aspas, combustível celular. Então, só recapitulando, nós temos 3 vídeos sobre essa temática. A primeira delas falando sobre glicólise, a segunda delas falando sobre o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido tricarboxílico. E para fechar essa parte, a gente fala sobre a cadeia respiratória, que vocês vão perceber ao longo da nossa conversa, que é o processo que finaliza tudo com a produção de ATP. Esse é um processo extremamente importante dentro da produção de ATP, porque vocês devem lembrar que durante a glicólise, a produção de ATP ela é muito modesta. Durante o ciclo de Krebs, a produção de ATP ou de nucleotídeos trifosfatados também é muito modesta, mas aqui a gente tem literalmente uma explosão. Na verdade, o que chega para a cadeia respiratória são os elétrons e os prótons, né? Na verdade, o hidrogênio que veio lá das reações de oxidação que começaram na via glicolítica, lá na glicólise, passaram pelo ciclo de Krebs e agora estão chegando aqui na cadeia respiratória. Então fica aí com a gente para a gente poder analisar o processo como um todo. Muito bem, então antes de começarmos propriamente dito, eu queria lembrar com vocês 3 pontos básicos para o entendimento de todos esses processos da via glicolítica. Primeiro eu queria reenfatizar aquela história da oxidação e da redução. Muito bem, a gente viu que, isso aí a gente viu na aula de introdução ao metabolismo, a gente viu que a molécula de glicose, ao entrar na glicólise, sofre reações de catabolismo, ou seja, nós temos a quebra dessa glicose, ela começa lá com 6 carbonos e vai terminar na glicólise formando piruvato, 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos cada. Então, reparem, ao longo desse processo de catabolismo, nós realizamos reações de oxidação, ou seja, reações em que a gente vai tirando o hidrogênio da molécula. Esse hidrogênio, por sua vez, ele não fica parado, ele não fica solto lá no citoplasma. Na verdade, ele fica coaptado, ele fica momentaneamente seguro pelas coenzimas, que ao receberem esse hidrogênio, na verdade o próton e os elétrons do hidrogênio, o próton e o elétron do hidrogênio, acaba ficando reduzida. Então, a reação da glicólise é uma reação oxidativa, onde a gente vai perdendo o hidrogênio nas reações subsequentes, enquanto que as coenzimas terminam reduzidas, uma vez que elas ficam adquirindo o hidrogênio na forma do próton e elétron, adquirindo esse carinha e segurando para quando for necessário. Quando seria necessário? Nas reações biosintéticas, nas reações de anabolismo ou para a produção de ATP, como a gente vai ver já já na nossa cadeia respiratória. Outro ponto que eu quero lembrar para vocês é a importância dessas 2 coenzimas, né? Então são 2 coenzimas, o NAD e o FAD, e essas coenzimas vão receber o hidrogênio que está vindo das reações de oxidação e vão oferecer hidrogênio nas reações de redução. Então a importância é muito grande desses elementos participando das reações tanto de catabolismo quanto de anabolismo, ou seja, eles são auxiliares de enzimas, são coenzimas importantíssimas para o nosso funcionamento. E finalmente, essa aqui é mais uma questão muito mais da química, né? Perceber que o elemento ferro ele pode estar no seu estado ferroso, 2+, ou no seu estado férrico, 3+. E a pergunta aqui seria, quem é que está oxidado e quem é que está reduzido? Então aqui nós teríamos o seguinte, o ferro ferroso, esse carinha aqui, está reduzido, porque ele tem um elétron a mais do que este carinha aqui. Este carinha de cá, se perdeu um elétron, portanto, esse carinha estaria oxidado. Então, ferro ferroso reduzido, ferro férrico oxidado. Por que eu estou falando disso? Porque agora a gente vai ver uma cadeia transportadora de elétrons. E nessa cadeia transportadora de elétrons, eu uso alguns desses elementos que têm essa capacidade de oxirredução muito fácil, como o elemento ferro.
Então ele pode participar ora recebendo, ora devolvendo esses elétrons. Ele tem essa capacidade, essa dualidade de perfil químico que a gente pode encontrar importante na natureza. Então, esses 3 pontos são fundamentais para a gente entender todo o processo e, mais uma vez, eu repito, nós temos um vídeo falando sobre isso, inclusive eu mostro um esquema muito esdrúxulo usando a palavra droga para entender quem é que fica oxidado, quem é que fica reduzido, como é que as coisas acontecem com essa troca desse hidrogênio. Quem ganha o hidrogênio fica reduzido, quem ganha o elétron, porque para onde o hidrogênio vai, vale a mesma coisa para o elétron, quem ganha esse elétron, quem ganha esse hidrogênio, fica reduzido, e quem perde, fica oxidado. Bom, visto isso, a gente pode relembrar o processo como um todo. Outra figura-chave, essa daqui eu já venho mostrando para vocês ao longo dos nossos vídeos. Então, na primeira parte, a gente tem a glicólise acontecendo 100% no citoplasma. Na glicólise, eu tenho a quebra da glicose, que tem 6 carbonos, em 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos, cada um com 3 carbonos. São 10 reações químicas. Essas reações químicas são reações catabólicas. No final de tudo eu vou produzir ATP, mas lembra, de forma muito modesta, o saldo, o lucro energético é de apenas 2 ATPs por cada molécula de glicose, e eu vou produzir coenzimas reduzidas. Caso eu tenha mitocôndria, caso eu tenha capacidade de utilizar oxigênio para as reações, eu sigo com a via aeróbia, que é o que nos interessa na conversa de hoje. Mas só para fazer um resgate, lembre que em situações de emergência ou em células que não têm mitocôndria, isso daqui pode correr, na verdade o piruvato pode correr para ser transformado ou em ácido lático ou em álcool a partir das reações de fermentação. Lembrando que as reações de produção de álcool são exclusivas de alguns micro-organismos. Nós fazemos a transformação em ácido lático nas conversões da glicólise anaeróbia, quando ela segue uma via anaeróbia. Mas hoje nosso interesse é falar da via aeróbia, onde esse piruvato adentra na mitocôndria e ao chegar na mitocôndria ele sofre uma transformação por um complexo enzimático extremamente importante chamado complexo piruvato desidrogenase. O complexo piruvato desidrogenase, na verdade um acúmulo, um conjunto, um complexo enzimático muito grande, ele visa transformar esse piruvato, cada piruvato, lembrando, cada piruvato tem 3 carbonos, fazendo com que ele doe 2 desses carbonos à molécula de coenzima A, formando o que a gente chama de acetil-CoA, acetil-coenzima A. Está aqui, seria esse elemento que está transportando, está carreando o carbono, na verdade 2. Aí a gente fala, e aí? Nós tínhamos 3 carbonos em cada piruvato, e agora eu só estou seguindo a sequência aqui com a coenzima A apenas com 2 carbonos. Para onde foi o terceiro carbono? Olha lá, ele virou gás carbônico, ele virou dióxido de carbono. Lembrando, por que aqui tem 2? Porque lembre que nós temos 2 piruvatos resultantes de cada molécula de glicose. Então, por conta disso, saem 2 CO2 aqui. O que importa é o carbono, prestem atenção aqui no carbono que está sendo eliminado. Ele foi eliminado durante o processamento da piruvato desidrogenase. Piruvato desidrogenase tirou um carbono do piruvato e fez com que 2 outros carbonos se acoplassem à coenzima A, formando o composto acetil-CoA, acetil-coenzima A. Bom, essa acetil-coenzima A, por sua vez, é quem entra no ciclo de Krebs. Bora lembrar, a gente não destacou todas as reações, mas de forma geral, a acetil-coenzima A vai se conjugar com o oxalacetato para formar o ácido cítrico, o citrato. Por isso que a gente chama de ciclo do ácido cítrico ou do ciclo do ácido tricarboxílico. De forma que cada um desses carboninhos, cada um deles vai ser eliminado na forma de gás carbônico. Então a gente vai, durante o ciclo de Krebs, eliminando o gás carbônico. E lembre, uma produçãozinha muito modesta, mas muito modesta de ATP. Então a gente vai eliminar cada um desses carbonos e vai produzir de forma muito modesta o ATP. Bem,
Aí lembrem que ao longo de todo o processamento, eu estou produzindo coenzimas reduzidas. Aqui só está mostrando o NAD, mas lembre que durante o ciclo de Krebs a gente também produz o FAD. Então, NAD e FAD reduzidos, NADH e FADH2. Eles são produzidos ao longo da via glicolítica e também ao longo do ciclo de Krebs. Finalmente, o que sobra aqui de coenzima reduzida é quem vai participar do que a gente vai conversar hoje, do que a gente chama de cadeia respiratória. Essa cadeia respiratória é composta por 3 pontos chaves que a gente já vai mostrar no nosso próxima figura. Mas essa cadeia respiratória visa finalmente produzir grande quantidade de ATP, ou seja, a gente vai usar essa cadeia respiratória, né, com uma cadeia transportadora de elétrons e depois, a partir de um processo chamado de fosforilação oxidativa, a gente vai explodir de produzir ATP oriundo daqueles elétrons que vieram de onde, meu povo? Vieram lá da glicólise que a gente teve a absorção a partir do nosso trato gastrointestinal ou então da glicose que foi resultante de processamento daquilo que a gente armazenou. Porque lembre, alguns tecidos, como o músculo, o tecido hepático, ele consegue produzir o glicogênio e aí durante as suas necessidades, e no caso do fígado, durante as necessidades do corpo, esse glicogênio pode ser quebrado, né, processo que a gente chama de glicogenólise, quebra do glicogênio para liberar a glicose. Então, especificamente o fígado libera a glicose para o corpo. Já as células musculares fazem glicogenólise, mas essa glicose que é produzida a partir desse glicogênio do músculo, ela é exclusivamente de uso muscular. Então, a gente mantém para o próprio funcionamento do nosso próprio músculo. Bom, vejam que durante a cadeia respiratória eu vou usar o oxigênio, por isso o nome cadeia respiratória ou respiração celular, porque vejam, eu preciso de oxigênio para que as coisas aconteçam aqui na cadeia respiratória e ao longo da via glicolítica, né, assim até o ciclo de Krebs, eu produzo CO2. Então, esses gases, o O2 e o CO2, a gente faz troca gasosa usando os nossos pulmões, isso com a natureza. Então, o oxigênio que a gente inspira e o CO2 que a gente expira. Tudo isso fazendo parte do processo de respiração, né, do conjunto respiração para o organismo humano. E aqui seria a respiração celular. Né? A gente coloca uma aspas, porque, na verdade, para a gente não confundir, pensando que lá a célula tem um elemento que respira como se fosse o pulmão. Não, na verdade, é porque a gente vai utilizar o oxigênio e como demanda, como devolutiva, a gente libera o CO2 durante o processamento da nossa glicose para a produção de energia dentro das nossas células. Muito bem, o processo que eu vou falar agora de respiração celular, de cadeia respiratória, reparem que acontece exclusivamente dentro da mitocôndria, né? Então, voltando aqui, ó, tudo isso aqui que eu mostrei está dentro da mitocôndria, mas agora eu queria lembrar para todos vocês que a mitocôndria ela tem 2 membranas, né? Um órgão que tem uma dupla camada, um duplo revestimento de membranas. Uma membrana que a gente diz que é mais externa e uma membrana, essa daqui menorzinha, que a gente chama de membrana interna. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção hoje que entre a membrana interna e a membrana externa existe um espaço, ó, onde eu estou mostrando. Na verdade, estou mostrando aqui porque está maior a figura. Mas vejam aqui também, ó, isso aqui é um espaço entre a membrana externa e a membrana interna. E lembre que no interior da membrana eu tenho uma matriz, eu tenho um fluido na forma de gel que lembra, né, de uma forma geral, algo que se pareceria, né, com o citoplasma, mas na verdade esse aqui é um fluido específico do interior da matriz das nossas mitocôndrias e aí tem todo um funcionamento específico e em aulas posteriores vocês vão ouvir falar melhor sobre essa organela. O que me interessa hoje é lembrar que tem uma membrana interna, que tem uma membrana externa e entre elas um espaço intermembranoso, um espaço formado entre as membranas. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque toda a cadeia respiratória envolve 3 processos que vocês vão ver que tem uma participação muito grande entre essas membranas interna e externa e entre esse espaço intermembranoso. Dando um spoiler da conversa inteira,
Reparem que o processo de cadeia respiratória envolve 3 pontos. O primeiro deles é a existência de uma cadeia transportadora de elétrons, ou seja, aqueles elétrons que estão vindo lá no NAD, que estão vindo lá no FAD, lembrando, essas coenzimas foram reduzidas lá na glicólise, foram reduzidas lá no ciclo de Krebs. Então elas estão chegando reduzidas até aqui para a cadeia respiratória e vão participar de uma cadeia transportadora de elétrons. Vamos já ver como é que isso acontece. Aí, graças a essa cadeia transportadora de elétrons, a gente gera energia livre capaz de promover um gradiente eletroquímico. Graças ao transporte de elétrons, eu tenho transporte de prótons e hidrogênio. Vocês já vão ver figuras representativas para onde que esses prótons e hidrogênios vão. Isso cria um gradiente quimio-osmótico, um gradiente eletroquímico. Já eu explico melhor por que a gente tem a formação desse gradiente. Então, primeiro começa com uma cadeia transportadora dos elétrons do NAD e do FAD. Por causa desse transporte de elétrons, eu gero um gradiente quimio-osmótico ou eletroquímico. E por último, graças a tudo isso, a gente acaba sintetizando o ATP. Então, no final de tudo, começa com a cadeia transportadora de elétrons, passa pela formação do gradiente eletroquímico e termina com a síntese de ATP num processo que a gente chama de fosforilação oxidativa. Então eu vou produzir, vou acoplar o fosfato no meu nucleotídeo ADP, adenosina difosfato, e isso tudo acontece graças à entrada do oxigênio lá na mitocôndria, processo que a gente já vai ver como é que acontece de uma forma mais detalhada. Mas são 3 pontos chaves. É como se a gente dividisse a cadeia respiratória em 3 capítulos. O primeiro capítulo, a cadeia transportadora de elétrons. O segundo capítulo, a formação de um gradiente eletroquímico. E o terceiro capítulo, que finaliza tudo, a explosão de produção de ATP. Porque lembre, eu produzo ATP na glicólise, eu produzo ATP no ciclo de Krebs, mas é na cadeia respiratória que a coisa vai acontecer de forma muito interessante. Bom, começando então da cadeia transportadora de elétrons, vamos ver quem são os atores envolvidos. Então esses carinhas são os grandes atores envolvidos no processamento. Eu tenho complexos proteicos, que vão fazer o aporte, o recebimento e também vão dar sustentação para o transporte de elétrons. Está aqui os nomezinhos de cada um deles, então vocês podem ver que eu posso designá-los por números de algarismo romano, 1, 2, 3 e 4, ou posso colocá-lo com o nome específico, o nome químico da enzima, como é que a enzima vai trabalhar. Então, NAD reduzida coenzima Q redutase, ou NAD reduzido ubiquinona redutase, é o nome do complexo 1. Aqui, FAD reduzido redutase ou succinato desidrogenase. A gente não pediu para vocês detalharem cada uma das enzimas do ciclo de Krebs, mas vocês, quem percebeu, quem foi lá estudar a fundo, esse daqui é uma das enzimas que também participa do ciclo de Krebs. Então vejam, um duplo papel, aqui fazendo tanto parte do ciclo de Krebs ou fazendo parte da cadeia transportadora de elétrons, e assim sucessivamente, eu tenho complexo 1, complexo 2, 3 e 4, e cada um com o seu nomezinho específico. Na maioria das vezes é muito mais fácil, vocês já perceberam que é muito mais fácil a gente designá-lo pelos nomes. Então esses complexos proteicos, na maioria das vezes, são designados com desculpa, eu falei nome, perdão, com o número. Então, complexo número 1, complexo número 2, número 3 e número 4, de forma muito mais fácil do que representá-lo pelo nome da enzima especificamente. Bom, mas cada um desses complexos envolve também transportadores específicos de elétrons. E olha quem eu coloquei aqui no meio, os complexos de ferro, o que eu comecei explicando para vocês. Mas ali comecei no ferro ferroso ou no ferro férrico, mostrando que ele pode estar reduzido ou oxidado a depender da composição, da sua composição lá da sua última camada de elétrons, da sua nuvem de elétrons, pode estar com mais um ou menos um elétron na sua composição. Mas vejam que tem compostos de vitamina B e até o próprio íon cobre, que também tem uma característica muito parecida com o íon ferro, que também pode estar na sua forma reduzida ou na sua forma oxidada.
Esses carinhas, portanto, fazem parte, eles funcionam, né, de forma geral, como cofatores ou coenzimas relacionados a esses complexos, o complexo 1, 2, 3 e 4. Então, o transporte de elétrons envolve toda essa região do complexo 1, 2, 3 e 4, e entre eles, entre o complexo 1, 2, 3 e 4, eu vou encontrar grupos transportadores de elétrons que têm uma variação de oxirredução interessante e suficientemente capaz de fazer esse transporte de elétrons. Bom, sem mais delongas, aqui estaria um resumo, né, desse transporte. Então, observem aqui, ó, os elétrons estão chegando, aqui nesse caso, pelo complexo 1, o NAD, né, o NAD reduzido, então ele oferece os elétrons. Percebam que vai sobrar o próton, né, porque o hidrogênio ele tem próton, é o H+, ele fica o próton e tem os elétrons, e aqui percebam que ele está doando os elétrons que entraram no sistema de transporte. Esse sistema de transporte também pode receber do FAD, olha só, pelo FAD entra pelo complexo 2, então seja pelo NAD ou seja pelo FAD, o sistema entra utilizando aqui, ó, uma coenzima, essa coenzima é chamada de coenzima Q, ou então de ubiquinona, e é ela, essa coenzima, que ao receber esses elétrons transfere para o complexo 3, que por sua vez transfere para o complexo 4. E aqui, gente, eu quero mostrar a participação efetiva do oxigênio. Para onde vão esses elétrons que transitaram, seja do complexo 1 ou 2, passando pelo 3, chegando pelo 4? Eles vão reduzir o oxigênio. Ou seja, a partir do momento que o oxigênio recebe esses elétrons, ele fica mais afim de ganhar prótons de hidrogênio, formando então o que a gente chama de água metabólica. O organismo humano é capaz de produzir água? Sim, a partir da respiração. A gente consegue produzir água. Na cadeia respiratória, a gente precisa do oxigênio para a gente produzir água metabólica. No entanto, essa água é suficiente para nos suprir, né, da quantidade de água e das nossas reações que a gente precisa utilizá-la? Não é suficiente. Por isso, a gente tem que repor nossa água num valor entre 30 a 50 ml de água por quilo de peso por dia. Então, é aquela história de que falam muito por aí, por volta de 2 litros de água. Então, entre 30 e 50 ml de água por quilo de peso vai me dar aí uma porcentagem entre 2 e 4 litros, 2 e 5 litros, a depender da constituição corporal de cada um. Mas essa água metabólica, sim, ela é importante para o nosso metabolismo, principalmente para o metabolismo celular. E aí, quando a gente vai utilizando essa água, a gente, obviamente, quando a gente, teoricamente, abre aspas, a gente gastaria essa água, obviamente eu teria que repor através da minha ingestão hídrica no meu dia a dia. Portanto, em outra análise, está aqui, ó, complexo 1 recebendo os elétrons do NAD, reparem o complexo 2 recebendo os elétrons do FAD, eles transferem para o complexo 3 e o complexo 3, por sua vez, transfere os elétrons para o complexo 4 e o complexo 4 finalmente reduz o oxigênio, formando então água metabólica. Esse é o processamento dos elétrons no que a gente chamou de cadeia transportadora de elétrons. Lembrando que ao longo desse processamento existem aqueles grupos de oxirredução muito variável e aí auxilia no transporte dos elétrons para que esse encontre o oxigênio e finalmente forme a água metabólica. Espero que todo mundo tenha entendido o primeiro capítulo da brincadeira, chamado de cadeia transportadora de elétrons. Graças a essa cadeia transportadora de elétrons, nós somos capazes de formar um gradiente quimiosmótico ou um gradiente eletroquímico. Na verdade, isso daí faz parte de uma teoria de um autor chamado Mitchin. É a melhor teoria para tentar explicar, mas lembre que toda teoria tem algumas incompreensões. Não vou me detalhar em quais são as incompreensões, isso tudo tem em qualquer livro de bioquímica, mas o importante é lembrar, essa é a melhor explicação que a gente pode dar por hora, né, pelo momento. Então, no gradiente quimiosmótico ou gradiente eletroquímico, a gente teria o seguinte, tá lá, vamos ler. O fluxo de elétrons é acompanhado pela transferência de prótons através da membrana mitocondrial, produzindo o gradiente químico,
vocês vão ver por quê, e um gradiente que é elétrico, e vocês vão ver por quê. Então, graças à cadeia transportadora de elétrons, eu faço a geração do gradiente químico e elétrico. Gradiente quimio-osmótico ou eletroquímico. Como? Está aqui, ó. Observem essa figura muito interessante que mostra. Bom, primeiro mostra entrando o elétron. Acompanha aqui comigo a bolinha vermelha entrando. Aqui seria o elétron vindo do NAD. Aqui no complexo 2, a bolinha vermelha representa o elétron vindo do FAD. E ambas transitam para o complexo 3, finalmente transitam para o complexo 4, e do complexo 4 não está mostrando, mas olha aqui o elétron, ele estaria indo aqui, este elétronzinho que eu estou apontando, estaria formando o que a gente chamou de água metabólica. Então aqui é a cadeia transportadora de elétrons. Graças à cadeia transportadora de elétrons, observem que eu consigo atrair prótons. Olha só, eu gero gradiente suficiente para fazer com que o complexo 1, o complexo 3 e o complexo 4 funcionem como bombas de prótons. E percebam que há uma passagem de prótons, que também vieram, né, lembrem, do NAD, do FAD, e agora esses prótons estão indo para o espaço intermembranoso. Lembra que eu falei? Tem a membrana externa da mitocôndria, membrana interna da mitocôndria e aqui é o espaço intermembranoso. Então reparem que por causa da cadeia transportadora de elétrons, eu tenho agora fluxo de prótons para o espaço intermembranoso. E aí, gente, percebam, o meio interno da mitocôndria está perdendo prótons. Prótons têm cargas positivas. Significa dizer que está ficando menos positivo dentro e mais positivo aqui fora. Por isso, reparem, eu estou formando um gradiente elétrico. Por quê? Porque aqui nesse espaço vai ficar muito mais positivo do que aqui dentro. Aqui dentro eu estou perdendo carga elétrica positiva e aqui no espaço intermembranoso eu estou ganhando carga elétrica positiva. Aqui eu tenho uma carga elétrica final, um polo elétrico positivo, e aqui eu ficaria com um polo elétrico negativo, gradiente elétrico. E o gradiente químico? Bom, repare que a gente está tendo a transmissão do próton e hidrogênio. E quanto mais hidrogênio eu tiver em uma região, mais ácida vai ficar aquela região. Portanto, olha quanto hidrogênio está chegando por aqui. Obviamente, o espaço intermembranoso, ele vai ficar muito mais ácido do que a matriz mitocondrial, que tende a ficar ligeiramente mais alcalina. Consequentemente, eu estou criando um gradiente químico. Repare, aqui está mais ácido e aqui vai ficar mais básico. Por isso, gradiente químico, e por causa da carga elétrica, mais positiva aqui, mais negativa aqui, gradiente elétrico. Por isso o nome da teoria é teoria quimio-osmótica ou teoria quimioelétrica ou eletroquímica, graças a esse gradiente que foi formado. Por conta desse gradiente que foi formado, gradiente quimio-osmótico, a gente vai ter a ação dessa enziminha. Essa enzima super importante, eu vou falar já já, não vou mostrar nessa figura, mas vocês já estão vendo aí nessa figura, mas já já a gente melhora o funcionamento dessa enzima chamada de ATP sintase. Já já a gente fala sobre ela. Mas aqui eu queria mais uma vez mostrar o fluxo de elétron em azul, ó, fluxo de elétron vindo do NAD, fluxo de elétron vindo do FAD, passando pelo complexo 3, chegando no complexo 4 e finalmente reduzindo o oxigênio e formando água, a água metabólica. Bom, graças a esse fluxo de elétrons, a gente consegue transpor prótons para o espaço intermembranoso, que vai ficar mais ácido e vai ficar mais positivo do que a matriz mitocondrial. E graças a esse gradiente quimioelétrico ou eletroquímico ou quimiosmótico, a gente tem o funcionamento de uma enzima chave no processo chamada ATP sintase. E aí com isso a gente pode ir para o último ponto, que é a formação do ATP pela ATP sintase.
Então, olha só, essa figura, ela está um pouco de ponta cabeça, mas imagine, aqui estaria o espaço intermembranoso, olha só, o espaço intermembranoso, e aqui estaria a matriz mitocondrial. Então, vejam que, graças ao gradiente quimioelétrico ou quimiosmótico, eu tenho a possibilidade do próton hidrogênio voltar para o interior da matriz. Ele volta por causa da diferença de potencial elétrico ou diferença de potencial químico, e graças à entrada desse hidrogênio, eu gero a força motriz para acoplar ao meu nucleotídeo difosfatado, que seria adenosina difosfato, tem 2 fosfatos, eu consigo a força motriz para acoplar um fosfato inorgânico, transformando, portanto, meu ADP, o difosfato, em ATP, o trifosfato. Então, reparem que durante a passagem desse próton, graças ao gradiente, a diferença de potencial elétrico e químico, eu tenho a força motriz suficientemente capaz para me explodir de formação de ATP. Os autores têm alguma controvérsia em relação a quantidades, mas existem autores que trabalham com valores que vão de 32 até 38 moléculas de ATP. Vai depender do autor, vai depender do que ele considerou para a junção de cada coisa. Mas vejam, enquanto a gente produz 2 lá pela glicólise, 2 lá pelo ciclo de Krebs, aqui a gente explode com mais de 30 moléculas de ATP na composição, na formação, graças àquele gradiente quimio-osmótico. Essa é a ATP sintase. Pelo próprio nome já dá para ver, né? Ela faz a síntese de ATP. Muito bem, aqui é mostrando o processo como um todo, essa figura do livro do Leninger. Então está aqui em azul, entrando o elétron, cadeia transportadora de elétrons, do 1 ou do 2, passa pelo 3, chega no 4, junta ao oxigênio e forma água metabólica. Graças a essa cadeia transportadora de elétrons, eu tenho a função de bomba de prótons, tirando prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranoso, gerando potenciais elétricos e potenciais químicos, graças à acidez que fica aqui nesse local. E por conta desse gradiente, desse potencial que foi formado, a gente tem o funcionamento da ATP sintase. Repara aqui a ATP sintase fazendo, trazendo de volta os prótons hidrogênios, graças à característica do potencial elétrico e característica do potencial químico, e graças à força motriz que é gerada aqui, a gente consegue transformar o ADP, o difosfato, em trifosfato. Formamos então o ATP numa quantidade muito grande dentro da célula. E aí tudo seria lindo, né? Aqui tem um anjinho mostrando que tudo o Papai do Céu pensou de uma forma maravilhosa, mas aí vem o diabo e acaba afetando tudo, promovendo então erros de redução nesse oxigênio. Quando a gente tem erro na redução desse oxigênio, a gente forma um radical superóxido, um radical livre. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre radicais livres. E como o próprio nome já diz, radical livre, ele pode se ligar com quem ele quiser. Então ele pode se ligar com moléculas presentes na nossa membrana plasmática, seja com lipídios, seja com proteínas, com moléculas que estão no interior da nossa célula, em qualquer parte, inclusive no núcleo, e é aí dentro do núcleo que a gente tem um grande problema. A formação de radicais livres pode afetar diretamente os nossos ácidos nucleicos, o nosso DNA ou até o RNA, mas quando afeta o DNA, a gente começa a produzir erros, e esses erros a gente acaba tendo consequências muito severas, principalmente a longo prazo, como o risco de doenças neurodegenerativas ou a formação de alguns cânceres. Por isso, evitar a redução errônea do oxigênio é uma necessidade. E para isso a gente precisa evitar, por exemplo, o consumo de algumas drogas. Algumas drogas fazem erros na redução, enquanto que outras, são antioxidantes, conseguem controlar esses radicais livres. Isso é um tema extremamente importante, a gente volta a falar dele num futuro. Por hora, eu só quero que vocês percebam que, se reduzir o oxigênio errado, ele vira um radical superóxido, uma espécie reativa do oxigênio, ou então simplesmente um radical livre que pode se ligar com qualquer um, inclusive
com o DNA celular, fazendo um monte de efeitos ruins para a nossa célula e para a nossa saúde como um todo. Bom, como é que a gente regula todo esse processo, né? Finalmente a fosforilação oxidativa, que é o final de tudo, é quando a ATP sintase vai funcionar. Todo esse processo é regulado pelas concentrações de ADP. Então, se eu tenho muito ADP, eu ativo a cadeia respiratória para produzir ATP. Quando eu tiver muito ATP, eu paro a cadeia respiratória. Então, o fiel da balança aqui é o regulador alostérico chamado ADP, adenosina difosfato. Se ela tiver muito alta de concentração, ativamos a cadeia. Quando ela estiver baixa, e quando é que ela estará baixa? Quando eu já tiver muito ATP, o trifosfato, aí a gente diminui a realização da cadeia. Muito bem, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Portanto, mais uma vez eu retomo aqui a nossa sequência. A gente teve uma aula introdutória para a gente entender todo o processo do metabolismo, que é o metabolismo como um todo e as suas particularidades, principalmente a história da oxidação e da redução. Passamos pela glicólise, né? A gente viu como é que a gente quebrou a glicose em piruvato, quer dizer, quebramos uma molécula de glicose, formamos 2 piruvatos, cada um com 3 carbonos. Esse piruvato entra na célula, perde um carboninho, vira acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. Lá no ciclo de Krebs, a gente vai liberando esse carbono na forma de gás carbônico, de CO2, e o que sobra são as coenzimas reduzidas NAD e FAD, que entram na cadeia respiratória e aí vão explodir a nossa produção de ATP. É a maior parte de produção de ATP das nossas células. Eu sempre estou à disposição, espero que vocês tenham entendido muito bem, mas se não entenderam, é só falar comigo que eu estarei às ordens. Um forte abraço e até a próxima.